Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 8 da FAMERP de 2021. Então, bora lá. Ela começa assim: em um experimento, uma árvore foi mantida em interação com outras 3 plantas, uma orquídea, uma erva de passarinho e um cipó-chumbo. Para verificar a interação ecológica entre essas plantas, a árvore recebeu gás carbônico, cujo átomo de carbono era marcado radioativamente. As outras 3 plantas também receberam gás carbônico, mas sem o carbono marcado. E todos os vegetais do experimento foram expostos à luz solar e à mesma temperatura, ambas ideais. Na letra A, as 3 plantas mantidas em interação com a árvore produzem frutos e sementes. Cite a função dos frutos para as plantas que os produzem e no interior da semente, qual a estrutura é responsável por originar uma nova planta. Então, antes da gente responder, deixa o seu curtido aqui, o seu curtir e compartilhe o vídeo com os seus amigos para difundir esse conhecimento entre os vestibulandos. Então, agora que você já fez isso, vamos responder. As 3 plantas, elas produzem frutos. Se elas produzem frutos, elas são do tipo angiospermas. Isso é importante porque já caiu em várias provas, inclusive esse ano, esses conceitos, beleza? E aí é para citar a função dos frutos. Os frutos são basicamente para dispersar as sementes pelo meio ambiente. Então, um animal vai lá, come um fruto e engole a semente. A semente ela passa pelo sistema digestório do animal sem sofrer danos. E aí, a hora que o animal defeca numa região longe desse lugar, ela acaba espalhando e a semente acaba se desenvolvendo fora da região em que estava aquela planta. E aí, no interior da semente, qual a estrutura responsável por originar uma nova planta? E a estrutura responsável por originar essa planta é o próprio embrião. E falando de semente, eu acho relevante lembrar vocês que as sementes das angiospermas apresentam endosperma 3N e as sementes das gimnospermas apresentam endosperma N, haploide. Beleza? Agora vamos para B. Em qual das 3 plantas seria encontrado o carbono radioativo? Por que essa planta necessita do composto que tem o carbono radioativo? Então, para responder isso, a gente precisa saber quais são os tipos dessas 3 plantas. No caso, a orquídea é uma planta epífita, ou seja, elas têm uma relação de epifitismo com a árvore em questão. E essa planta, ela tem a única característica de ficar apoiada no galho da árvore, para ela conseguir pegar a luz solar, vamos dizer assim. Então, todos os nutrientes, a matéria-prima e a produção do alimento, a orquídea faz tranquilamente, ela vai lá e faz. Ela não precisa de nada de nutriente, matéria-prima da árvore. E agora a erva de passarinho. A erva de passarinho é um tipo de planta parasita em que tem a característica de roubar, de capturar apenas a seiva bruta das plantas parasitadas por ela. Ou seja, ela é um hemiparasita, capaz de fazer fotossíntese. Então ela só captura água e sais minerais presentes no xilema da planta parasitada. E aí ela consegue fazer a própria matéria orgânica por meio do gás carbônico que ela está sendo exposta. Então, no caso aqui, tanto a orquídea quanto a erva de passarinho, elas não estão sendo expostas e nem absorvendo o gás carbônico que está marcado radioativo, o que está sendo mandado para a árvore. Então, a erva de passarinho apenas pega a água e sais minerais dessa árvore. A orquídea, ela não faz absolutamente nada com a árvore, ela só fica em cima dela, tranquilamente, fazendo de boinha, vivendo a vida dela. Agora o cipó-chumbo. O cipó-chumbo, o nome, ele já dá um indício de que ele não é verde, ao contrário daqui, ó, da erva de passarinho. E se uma planta não é verde, existem grandes indícios de que ela não vai fazer fotossíntese, principalmente se ela tem uma cor escura, que no caso é o chumbo. Então ele não faz fotossíntese. E se ele não faz fotossíntese, qual é o único modo dele conseguir matéria orgânica? Sim,
roubando a matéria orgânica da árvore, que a árvore produziu. Essa árvore, ela produziu matéria orgânica com o gás carbônico radioativamente marcado. Então, essa árvore produziu matéria orgânica com esse carbono radioativo e o cipó-chumbo está capturando essa matéria orgânica com esse carbono radioativo. Por isso, entre essas três plantas, o carbono radioativo vai ser encontrado apenas no cipó-chumbo. E por que essa planta precisa? Pelo fato de ela ser um holoparasita. E aí, como que eu responderia essas questões? Assim. Na letra A, a função dos frutos é proporcionar a dispersão das sementes das plantas pelo meio ambiente. A nova planta será gerada a partir do embrião. E na letra B, seria encontrado no cipó-chumbo. Isso decorre do fato de a árvore utilizar o carbono para realizar a fotossíntese e produzir a matéria orgânica que será utilizada para suprir o seu próprio metabolismo. E o cipó-chumbo, sendo uma planta holoparasita, irá apresentar esse carbono devido à absorção da seiva elaborada da árvore, presente aonde? No floema. Então, essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu pude te ajudar, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E deixa aqui nos comentários o que você fez, como você escreveu ou a dúvida que você tiver. A gente se vê na próxima e eu acho um beijo e um queijo. Tchau!